comutador aqui e vejo os personagens que participam desse comutador. Porque só sobrevive se eu tiver xpx e h cortado. Ou seja, tem que ser o mesmo, né? Então é y, py, z, pz. Isso. Eu olho aqui, eu não vejo z, eu só vejo pz. Entendeu? Então é um fator justamente que isso aqui só iria sobreviver se aqui tivesse pelo menos um parecido. Se tivesse um px com x, tem gente aí, personagem, pode sobreviver. Y, py, os D aparecem aí, vai sobreviver. Mas se não aparecem esses personagens, se aparece pz e não aparece z, isso aqui não vai sobreviver. A mesma coisa eu vou olhar para cá. Aqui tem z e pz, vai sobreviver. Z e pz vai sobreviver. Aqui tem tem z, mas não tem pz. Não vai sobreviver. Tá fora. Entendeu? Beleza. Porque nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele outro. Vou abrir todo mundo, né? Vai aparecer. Quando eu, Lúcio, Pois não. quando eu fiz isso aqui para cá, entendeu? Eu disse que xpz era um operador. Substituir isso aqui por a. Tá? Então isso aqui passou a ser y, pz, a. Produto de dois operadores, o que me diz a propriedade aqui? Agora eu entendi, professor. Agora eu enxerguei. Então, Usei o olho de Tandera. a mesma coisa para os outros. Agora eu tenho que pegar o A e voltar com o que ele era. E de novo aplicar a propriedade. Só que aí surgiu a derivada aí, né, nesses cálculos, né, professor? A derivada surge desses objetos P, PZ e X, porque vem dessa definição aqui. Quando a gente abre esses camaradas XPZ, o comutador é XPZ, PZ, X. Lembrando que P é associado à derivada, quando está XPZ, o X está atrás da derivada, certo? Ele aparece atrás da derivada, ele não vai eliminar a derivada, mas quando ele aparecer na frente, a derivada tem que atuar nele. Se a derivada em relação a z, o x que está ali na frente é zero. Então só sobrou desse aqui, só sobrou esse termo. Eu posso explicitar ele, o pz, na sua forma de derivada. Então fica x ddz. A relação de comutação aqui aparece sozinha, mas ela é sempre como resultado um operador. Sendo um operador, ele tem que estar atuando em alguém. Entendeu? Então, assim como você tem O que atua numa função, a mesma coisa a relação de comutação, porque a relação de comutação é um operador. Isso aqui é AB menos BA. AB menos BA, ele não comuta. Né? Então, quando você atua A em B no Y, é diferente de B em A no psi, ela é diferente. Então, aqui a gente apresenta o comutador sozinho, mas deve lembrar que o comutador é também um operador, então ele sempre tem que estar atuando em alguém. Esse alguém é justamente uma função. Pode ser a função de homem. Entendeu? É um objeto, tem sempre que estar atuando em um objeto. Tá? Da mesma forma que, olha, isso aqui, sozinho, não. Isso aqui tem que atuar em alguém.
Tá? Em quem ele vai atuar? Numa função. Tem uma função aqui para isso aqui atuar. Tá? Mas a gente deixa somente esse Pela computação ali, essa medida de y e de pz, ela é simultânea ou eu meço y depois pz? Porque quando é x e p, só é uma medida, né? Um operador x e p. X e px. Isso aqui significa que pode fazer, se ele é zero, significa que é simultâneo. E você pode medir x e pode medir y ao mesmo tempo. Com certeza. Ao mesmo tempo, você pode medir x, a medida em x não implica em alteração na medida em y. Quando a minha pergunta é quando eu tenho dois operadores ali, o y e o pz. Eu estou, tipo assim, eu estou medindo os dois assim uma vez, ou eu estou medindo um depois do outro, porque aparecem dois ali. Porque quando é só x e y, eu medi o x e o y, aí eles não tem certeza. Tá lá. Ah, tá, só quando abre, né? É só uma parte disso aqui. Y e PZ dá um resultado sim. É que nem X PZ. Dá um resultado sim. Tá? Mas o finalmente é por conta dessa combinação, que vem daqui e daqui. Tá? Então vamos analisar esses objetos que justamente vão sobrar. Porque esse aqui já é zero, né? Eu só tenho que me preocupar justamente com quem sobra. Então esse aqui Z, PY, X, XPZ. Veja. Então, eu vou tirar o Z aqui. Z, PY, X, PZ, mais, agora vai ficar Z, XPZ, PY. Certo? Olhem de novo para esses personagens. Isso aqui só iria sobreviver se tivesse um Z. Certo? Não tem? Zero. Não preciso mais abrir essa conta aqui. Já sei que esse resultado aí vai dar zero. Agora aqui, eu só tenho ZPX. Então isso aqui, quando eu for tirar, vai ficar X para esse lado, ZPZ, PY, mais ZX, PZ, PY. Isso aqui é zero. E ZPZ é IH cortado. X, PY. Volte lá, por que deu zero? Lá dentro do computador, Z, vírgula X. Esse aqui? Não, onde, lá, esse aí. X com Z, Y com X. Só se tivesse lá dentro XPX ou ZPZ. ZPZ. Justamente. Não tem. Esse canal tá aqui. Professor, quando você coloca ZX lá no computador, eles são entendidos, não são entendidos como operadores, né? Não, eles são operadores. Mas a regra é que justamente esses objetos, eles independem um do outro. Você pode fazer medida em X e Y independentemente. Porque a anotação aqui. Tá? Porque eu já aboli o chapeuzinho, já admitindo que todo mundo é operador. Então, ZPY, XPZ, dá isso. E o outro termo, Y, PZ, ZPX. Então, de novo, o que vai sobrar daqui? Vamos ser mais espertos ainda. O que vai sobrar daí?
esse termo, quando o px sair, né? É o que não vai sobreviver. Só vai sobreviver aliás, só vai sobreviver esse aqui, y, pz, zpx. Certo? Porque quando eu usar para tirar o z desse lado, vai ficar y, pz, px. Não tem nenhum x e também não vai sobrar nenhum z. Não vai ter nenhum personagem. Vai ficar que nem esse daqui. Tá? Só vai sobreviver esse termo aqui. Já deu para enxergar isso? Ou não? Ali dentro do computador tem PZ e Z, então vai sobreviver. Você vai fazer duas coisas, né? Vai tirar o Z e depois vai tirar o PX. Quando você tirar o Z, só vai sobrar Y, PZ e PX. E esse aí não vai sobrar nada. Isso aí nessa parte de cima você tá fazendo só ao que está à esquerda, né? É o resultado da esquerda. E aqui você está fazendo da direita. Tem que olhar justamente do que vai sobrar. E agora, nesse último, vai ficar quem? Quando eu tirar o Y, né? Porque quando eu tirar o PZ, vai embora. Então é o Y, PZ, Z, PX que sobra. Mas é Z, PZ, que daí é H cortado. Quando é PZ, Z é menos I, H cortado, Y, PX. Então, na minha soma aqui do I, eu tenho IH cortado, XPY menos YPX. E aí volta lá na definição. Olha lá na definição quem era esse objeto, XTY, YPX. É o RZ. Beleza? Fica justamente para exercício quem é LXLZ e quem é LZ LY. Tá. Homework. Agora, um outro projeto. Penúltima linha, deixa só a penúltima linha. Agora, treinar isso, né? Para poder. A negociação não esquece. agora a gente precisa conhecer também o que acontece com o L quadrado. Tá? L quadrado, classe, é isso aqui. Ok? O produto escalar dele com ele mesmo. Isso leva Lx quadrado, Ly quadrado, Lz ao quadrado. Até aí, tudo
Alright. Você pode escrever cada um desses aí, LX, LY, LZ, usando justamente a sua definição de quem é o LX, quem é o LZ. Expandir vai dar imenso, mas veja, era assim que o pessoal fazia. Quem é esses camaradas? Eu vou ter que dizer que LZ, né? É X, PY, Y, PX ao quadrado. E eles são operadores, troca, vai, volta, sabe quem é I, quem é H, para dar o resultado. É assim que os camaradas iam fazer. Só que agora, o que é LX com L quadrado? Tá? O que dá isso aqui? E se eu trocar para Y para os outros? É outra propriedade que então eu preciso verificar quem é cada um deles com o L quadrado, ou L quadrado, X. Bem, eu sei que o L quadrado são esses objetos, então LX, LX quadrado, LY quadrado, LZ quadrado. Ou seja, LX, LX ao quadrado, LX, LY ao quadrado, LX, LZ ao quadrado. Bem, esse aqui pode ir para cima, para baixo, já sabemos o resultado dele, né? 0. Já para esses outros, eu tenho LX, LY, LY, LX, LZ, LZ. Mesmo procedimento, vai para um lado, vai para o outro. LY, LX, LY, e aqui LX, LY, LY. Mas uma coisa do outro. LZ, LX, LZ, LX. Tem que saber quanto é isso. LX, LY a gente já sabe. IH quadrado, LZ. Quem é LX com LZ? Isso vocês vão demonstrar fazendo o homework. Nós vamos verificar que LX, LZ menos IH quadrado, LY, e aqui LY, LZ, IH quadrado, LX, LX. Regrinha básica.
sentido positivo. LX, LY, IH cortado, resultado. LZ. LY, LZ. Sentido positivo, resultado. LX, LZ. Sentido contrário, menos e próximo. Eu vou dar de graça, ó. Primeira vez que demonstre, perceba as nuances do objeto. O resultado em si é muito fácil, né? Para demonstrar. São elas. Agora que você já sabe para onde é que vai, fica simples, né? De poder, usa essa regrinha aqui. Mas, pô, você já ensinar a regrinha sem saber como é que chega lá. Então, agora, esses dois aqui, né? O resultado vai ficar LX, L quadrado. Aqui vai ficar IH cortado, LY, LZ. No outro, IH cortado, LZ, LY. Tá? Manter justamente a ordem, porque eles não são comutativos. No outro, vai ficar LX, LZ, né? LX, LZ, menos IH cortado, LY. Vai ficar então LZ, LY. E no outro, mesma coisa, menos IH cortado, LY, LZ. Resultado. Certo. Esse aqui é idêntico a esse. Né? E esse aqui é idêntico a esse. Resultado. LX com L quadrado. Zero. Significa que medir a componente e o módulo quadrado do momento angular ao mesmo tempo pode. Vai valer se você fizer para todas as outras. Mesma coisa, vai valer para X, para Y e para Z. Então, isso aqui é uma propriedade também importante entre os objetos, de que um comuta com o outro. Pode trocar LX com L quadrado e você vai obter esse resultado. Porra, né? Agora, convencionamos o seguinte. Quando você observa,
Veja, o momento angular depende justamente sempre da escolha de um eixo. Então você orienta o seu eixo, o sistema de coordenadas x, y, z, você vai orientar da melhor maneira possível, como for conveniente, para com que um dos eixos possa ser perpendicular ao plano de rotação. Então, por exemplo, no desenho escolhido, né, eu orientei sendo justamente esse aqui. O meu plano perpendicular ao eixo Z. Mas poderia ter escolhido, por exemplo, o eixo Y. Tá? Ou o eixo X. Qualquer uma das escolhas eu poderia ter feito. Poderia orientar justamente em qualquer uma delas. Naquela em que justamente eu estou orientando, que é onde eu vou fazer a medição do momento angular, é que a gente verifica que o momento angular apresenta valores discretos. E os valores discretos significam, vamos posicionar dessa forma, as órbitas, tá? Então, ou ela está na mais interna ou na mais externa. Não existe um meio do caminho. E cada uma tem justamente um valor associado. Um valor de momento angular associado. Então, para esse mais interno, a intensidade do momento angular é uma. Para essa mais externa, azul, a intensidade do momento angular é outra. Então, ela é muito bem definida. No problema clássico, quando um objeto está girando em torno de um determinado eixo, a princípio ele pode varrer todos os valores possíveis da órbita interna até a órbita externa. Mas no problema quântico a coisa não acontece assim. Ou ele está na mais interna ou ele está na mais externa. E entre a transição de uma para outra não tem meio termo, não tem meio caminho. Ou ele está na interna ou na externa, só tem dois valores possíveis. A situação passa a ser discretizada. Quando a gente vai fazer a medida, que essa situação discretizada passa a, digamos, ser proporcional ao H cortado, aí a gente diz, olha, essa é uma situação que agora está quantizada, né? Ela é discreta e é proporcional à constante de Planck. Sendo proporcional à constante de Planck, então o problema está definitivamente quantizado. Então, a quantização das órbitas é justamente passar a ter valores discretos para elas e proporcionais ao H cortado. Agora, se eu oriento tudo em Z, são elas que justamente, a medição em Z é quem vai ficar quantizada ou discretizada. Se eu orientar em Y, então seria a orientação em Y, a componente do momento angular na direção de Y é que passaria a ficar quantizada. Então isso aí é uma questão de escolha. Autores, a maioria, escolhem justamente essa primeira situação. Então, para elas, tá? Existe essa situação, momento angular de Z. Quando a gente mede um determinado estado, descrito por esses números quânticos, a gente já vai ver o que eles significam, o resultado que a gente tem é esse aqui. Tá? Então, esse daqui é o meu estado quântico. Ele tem dois números quânticos que definem justamente essas órbitas. Tá? Número quântico principal, aqui,
E esse aqui é o chamado número quântico secundário, ou número associado ao momento angular. Tá? A mesma coisa para esse objeto. Se o L, isso aqui também deve acontecer pelo LZ, o L quadrado, nesse mesmo estado quântico, ele é isso aqui. Esse L minúsculo, aqui o L quadrado, ele é o quê? A norma do vetor do momento angular. Tá? Então, L quadrado está associado ao tamanho do vetor do momento angular, à intensidade do momento angular. Esse camarada aqui também vai estar associado à intensidade do momento angular. Tá? Por isso, Lzinho é associado a essa intensidade. E o M, a intensidade da componente Lz na direção de Z. Se você está medindo na direção de Z, é a direção de Z que tem que ser quantizada. E o momento angular, a intensidade do momento angular total, também ela é quantizada. Esse valor aqui, aliás, essa estrutura L mais 1, ela é demonstrada quando a gente muda o sistema de coordenadas em que a gente escreve tudo isso aqui. Esse problema aqui